da sua palavra para a nossa vida, amém? Pedro Dominique, Deus abençoe a sua vida. Amém, paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Eu quero que você já abra a tua Bíblia comigo, para nós já economizar o nosso tempo. Em Salmos capítulo 22, amém? Graças a Deus. Eu vou pedir para o pastor Adrijalmo, se ele puder ficar ali um pouquinho, ou se tiver outro irmão para trocar um teclado ali. Porque o assunto é pertinente hoje de manhã. E quantos estão sendo abençoados por esse congresso? Amém? Quantos estão sendo abençoados pelas ministrações, né? Ministrações de assuntos pontuais, né, irmãos? Eu acho que isso é muito interessante. E hoje nós temos mais um assunto muito importante. Salmos 22 e no versículo 3. Amém? Salmos 22 é um salmos, eu não vou falar de salmos aqui porque o nosso pregador explicou bastante sobre salmos ontem, né? Eu fui muito abençoado. Mas o Salmo 22 é um salmo messiânico, vai falar ali sobre Jesus, ele vai contar, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, vai contar a crucificação nesses salmos. Mas no versículo 3 ele interrompe um pouco isso e ele vai louvar ao Senhor. No versículo 13, se você puder ler comigo, Salmos 22 e versículo 3 diz o seguinte: Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Amém? Você pode se sentar, amém? Nessa manhã, vamos começar devagar hoje. E eu quero que, como alguns irmãos sabem, eu sou o líder de música do distrito, já fazem 3 anos, esse é o 3º ano. E até abril eu sou o líder de música do distrito, depois, quem sabe, vai vir um outro que vai fazer muito melhor do que nós fizemos. Mas hoje eu poderia aqui, irmãos, ministrar sobre a forma correta de adorar a Deus. Forma correta que você deveria, biblicamente, adorar a Deus. Poderia ser ministrado aqui a maneira como chegar a Jesus, a maneira como tocar o céu, a maneira como abrir o céu. Eu ministrei domingo passado lá na igreja da Intersul sobre os levitas que ficavam olhando a nuvem e eles apontavam para o povo a direção que precisava seguir, porque a nuvem se movia e o povo se movia. Eu poderia falar sobre adoração aqui, mas eu creio que nós já fomos ministrados ontem à noite sobre adoração, amém? Nós já fomos muito bem ministrados ontem à noite sobre como adorar a Deus. Eu fui ensinado ontem sobre como sobrepujar as minhas dificuldades, como estar acima, o meu louvor estar acima das minhas debilidades, das minhas dificuldades. Então, hoje, agora de manhã, eu quero ministrar sobre um assunto tão importante para você, que é o poder da música. Amém? E é nesse título, o poder da música. Então, o nosso assunto agora de manhã é música. E vamos primeiramente distinguir o que é louvor do que é música, tá? O pastor Ivan é o nosso líder da oração. E quantos aqui sabem a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Faça na terra assim como é no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado hoje. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Pois tu é a glória, o reino e o poder. Amém. Agora, existe um louvor no Pai Nosso. Quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, ele está incutindo no meio de uma oração de louvor. No meio de uma oração que é uma conversa com Deus, ele está incutindo, Jesus está mostrando que há louvor na oração. Então, quando você está na sua oração, você está ajoelhado e você começa a dizer, Deus, tu és santo, o Senhor é grande, grandes coisas fez o Senhor na minha vida, como o Senhor é poderoso, você está louvando ao Senhor. Quem sabia disso? Amém? Você está louvando ao Senhor, mas não necessariamente tem uma música ali. Quando o culto está acontecendo e o pregador está pregando, e você dá um grito assim, e você grita, aleluia! Você sabia que isso é um louvor? Essa é a única palavra, uma das poucas palavras do hebraico que não é traduzida para nenhuma língua. Aleluia é em hebraico e nenhuma das línguas traduz. Talvez o inglês vai dizer um aleluia, um pouco diferente, mas ninguém traduz aleluia. Aleluia é dita da maneira como ela é em hebraico, que significa louvado ao Senhor, ou grande ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Yahvé. Quando você diz Yahvé, quando você diz aleluia, você está dizendo louvado seja o Senhor. Você não está
dizendo um jargão gospel, por mais que talvez você diga no automático, mas você está dizendo louvar o Senhor, e você está louvando o Senhor. Então, você veja como louvor não necessita de música, amém? Louvor não precisa de música, você não precisa de música para louvar ao Senhor. Então, isso é louvor, mas hoje nós vamos falar sobre música. E música não necessariamente é um louvor. Às vezes você diz assim para alguém na sua casa, bota um louvor aí para nós ouvir. Você está colocando sim um louvor porque está exaltando a Deus, mas você, antes de tudo, você está colocando uma música. Porque aquilo é uma música, tá? E é aí que nós vamos chegar. O que é música? Quando eu era criança, eu não era da Pentecostal Unido do Brasil, eu era de um outro ministério e não se tinha tanto ensino e se dizia que música era pecado. Hino era de Deus. Hino eu podia cantar, música eu não podia. Tinha-se esse entendimento para diferenciar o que era o louvor do Senhor e o que era música do mundo. E era muito bom, entrava na nossa cabeça. Aí hoje eu quero lhe dizer que música, o que é música? Fora daquilo que é a música do mundo ou o hino de Deus, eu quero lhe dizer sobre música. Então a primeira coisa que eu vou lhe dar é a definição do dicionário sobre o que é música. Definição de música: é a arte ou a técnica de combinar ou organizar sons e ritmos em sequência, combinando. Fale comigo, repita comigo que isso é didático. Melodia, harmonia e ritmo. Então, a música ela tem 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. E música é saber combinar isso. Amém? Eu posso chamar qualquer criança agora. Há uma criança que nunca tocou bateria, Sofia, que é lá da nossa igreja. Se eu chamar a Sofia e der as baquetas da bateria para ela, vai sair som? Vai, né? Mas é música. Se eu chamar qualquer criança para apertar nas teclas do teclado, vai sair som? Vai. Mas é música? Essa é a questão da música. A música é a arte ou a técnica de combinar sons, ritmos e melodias de uma maneira que fique organizado, de uma maneira que aquele que ouça possa então contemplar aquilo que está ouvindo, de uma maneira que aquele que ouça possa entender. Paulo diz assim, se eu não me engano aos Coríntios, ele diz: se aquele que toca a trombeta der um alarido incerto, de que servirá? Ele está falando das trombetas que eram tocadas quando o povo saía à batalha. Existia toque de... Quem serviu o quartel aí? Levanta a mão. Os da reserva aí. Tem algum? Tem algum ali no meio? Olha lá, pastor Everton serviu o quartel. Eu também servi. E aí quando dava um toque lá que era... O que o soldado fazia? Quem é soldado sabe o que tem que fazer agora. E aí ensinaram pra gente que era assim: o soldado só fica em sentido. E aí você fazia um sentido. Então, os toques das trombetas, eles eram entendidos, e a nossa mente entendia cada toque. Mesmo que não houvesse uma melodia, mas havia um ritmo, havia uma célula rítmica ali. Então, daquela maneira, Paulo diz assim: se o toque da trombeta for incerto, como é que as pessoas vão entender? Ou seja, a música precisa ser algo que é entendível, que você possa entender ela para ser música, tá? E música está diretamente ligada com a nossa cultura e sociedade. Nós vivemos numa sociedade extremamente musical. Tudo tem música. Me diga aqui, quem é que vai postar um stories agora no Instagram e não vai colocar uma música de fundo lá? Hã? Me diga quem é que vai limpar a casa. Você está limpando a sua casa lá e você não bota uma música para ouvir limpando a sua casa lá. Ou os que dirigem aí. Você entra no carro, a primeira coisa, seu Bluetooth já conecta e já começa a tocar a música automática ali. Hã? Ou melhor, então você está na rua e a música o tempo inteiro. Nós estamos sendo bombardeados por música. Quase que 24 horas por dia, irmão. Vamos tirar 8, vamos botar então aí... Quantas horas sobra? 16, obrigado, bom de matemática. Sou de humanas. Vamos botar ali 16 horas por dia, você está sendo bombardeado. Então assim, nós vivemos numa sociedade musical. E se você estudar a história do homem, a antropologia, que é o estudo do homem, e você vai para a arqueologia, a antropologia da parte da arqueologia, você vai ver que as civilizações mais antigas que foram achadas foram os sumérios, até agora. Os sumérios, segundo a ciência, tá? Não segundo a Bíblia, datam de 6.000 anos atrás. E lá nos sumérios
foi encontrado alguns achados arqueológicos. Acharam vasos de planta que indicavam que aquele povo tinha agricultura. Acharam escritos de deuses, de outras divindades, que indicavam que aquele povo tinha religião. E adivinha o que mais acharam? Música. Acharam ossos que eram feitos furos, que eram feitos como flautas, que aquele povo usava para música, e que muito provavelmente a música estava conectada com o culto de alguma religião. E quando você vai estudar a história da humanidade, você vai ver que sempre existe 3 coisas, tá? Existe agricultura, religião e música. Agricultura, religião e música, porque o homem sempre precisou comer, sempre precisou se relacionar com Deus, e o homem sempre ansiou, desde Jabal, em Gênesis capítulo 4, ansiou fazer música. A música sempre esteve na história da humanidade. E nós vivemos uma sociedade que tem música em tudo. E essa música que está sendo tocada, ela tem poder. Quantos acreditam nisso? Ela tem poder para moldar e mudar, primeiramente, o seu humor. Está alguém alegre? Faz uma nota menor, pastor, aí, por favor. Aí eu começo a pregar triste aqui. Irmãos, eu preciso de 100 pessoas para durar R$1.000 aqui. Aí você começa a se comover. Agora faz um som maior aí para nós. O Senhor é alegria, irmãos. O Senhor está aqui. Quem está alegre está na presença de Deus. Porque a dissonância da terça, que chama ali a terça menor para a terça maior, dá a sensação de tristeza ou alegria. Da mesma forma, se nós tivéssemos uma bateria agora, você veria como o ritmo acelerado faz você ficar disposto a se acelerar também. E o ritmo mais lento faz você querer ficar tranquilo e relaxar. Porque já foi estudado e comprovado que o nosso coração, ele vai tentar suavemente entrar na frequência do beat, que chama, que é a batida, que é a parte rítmica. Então, quando toca algo acelerado, o nosso coração começa a disparar. Começa a mandar hormônio para o nosso corpo entender, opa, está na hora de se mexer. E aí toca aquele ritmo acelerado, tu, tchá, tchá, tu, tchá, tchá. E aí você acha, por que os jovens estão lá, remexendo lá, esse carnaval inteiro lá? Porque existe algo na mente deles tocando lá. Existe algo que está entrando e eles nem percebem. A música está moldando o comportamento, ela está mudando o humor, ela está moldando o comportamento. A música molda sentimentos, como nós falamos aqui. E a música molda lembranças. Sabia que a música mexe na região da sua memória no seu cérebro? Sabia disso? Ou quem nunca ouviu uma música que não ouvia anos atrás e bateu um sentimento chamado nostalgia? Começa a tocar aquela música e você começa a mexer o pé aqui, ó. Começa a lembrar, né? Ou começa a tocar a música que lhe lembra alguém, que você viveu em um momento que você estava tendo um contato com alguém, aquela música toca e você lembra daquela pessoa. Você começa a lembrar daquelas... Talvez uma música da sua infância, você começa até a sentir o cheiro lá, da casa da sua avó, da casa dos seus pais. De vez em quando eu coloco um Voz da Verdade lá em casa, porque meu pai só ouvia Voz da Verdade. Meu Deus do céu. E eu acreditava, pastor Tiago, que o Voz da Verdade tinha a melhor banda do mundo. Que a banda Voz da Verdade era a melhor do mundo. E de vez em quando eu coloco um Voz da Verdade no carro e eu me sinto lá na minha infância, lá na casa dos meus pais. Eu me sinto como um sábado à tarde, me preparando para o culto, escutando meu pai ensaiar um louvor que ele iria cantar à noite. Porque a música tem esse poder, irmãos, de mexer com a nossa mente. E ela mexe com as nossas lembranças também. Amém? Quantos estão comigo agora de manhã? Antes de Cristo, mais ou menos 600 antes de Cristo, viveu um homem chamado Sócrates. Quem já ouviu falar de Sócrates aí? Ele tinha um método socrático, que ele perguntava para as pessoas para que elas refletissem na pergunta e elas chegassem na resposta. Mas Sócrates, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: eu conheço um povo somente ao ouvir a música que o seu governo dá a eles. Ele disse, eu conheço um povo somente ouvindo a música que um governo dá a eles. Isso diz muito sobre a nossa sociedade.
diz muito sobre o nosso povo. Você pergunta por que quem ganhou, ganhou. A música tem um papel muito importante nisso. Não estou falando de política aqui, estou falando sobre moldar comportamento aqui. A música tem um papel muito importante para moldar a mente de um povo. A música, ela mexe com 3 partes do nosso cérebro: sistema límbico, emoções; amígdalas, medo ou excitação; hipotálamo, resposta fisiológica. Ou seja, a música não é só sentimental, ela é fisiológica. Quando você ouve, a dopamina começa a disparar em você, serotonina começa a disparar em você, hormônios do prazer e hormônios da saciedade começam a aparecer no seu corpo, sem que você precise tomar uma cápsula. Apenas o seu cérebro produzindo naturalmente esses hormônios, porque ele está sendo incitado a isso. E já foi estudado, já foi comprovado. Irmãos, eu tenho 1 hora para despejar informação na sua mente. Depois você pega no YouTube e você tira lá. Já foi estudado que quanto mais camadas uma música tiver, mais dopamina ela dispara no cérebro. Quem sabe o que é dopamina aí? Hormônio do prazer. Ela é um hormônio que ela antecipa o prazer. Você recebe dopamina quando você sabe que você vai ter algo prazeroso. O usuário de droga não recebe a dopamina quando usa droga. Ele recebe a dopamina quando ele pega a droga, porque ele sabe que ele vai ter algo prazeroso. O usuário de sites adultos, vou respeitar as crianças aqui, ele não recebe a dopamina quando ele acessa o site. Quando ele vê, ele recebe a dopamina quando ele clica os primeiros 3x lá. A dopamina é isso. Agora, a música já foi comprovada que quanto mais camada uma música tiver, mais dopamina ela despeja no cérebro. E eu lhe pergunto, será que em 1800 nós tínhamos música como nós temos agora? 1800 existia música cantada? Com banda junto? A guitarra elétrica surgiu quando? 50, 60. O violão começou a ser usado na igreja na década de 60 e ele era até mesmo ridicularizado. Era dito que era instrumento de bar. As igrejas não aceitavam o violão. Ou seja, é muito recente que nós temos uma banda com violão, com teclado, com bateria, com baixo, com guitarra. Não estou dizendo para nós cantar a Deus com a palma, não. Estou querendo dizer que nós entender isso, que quando nós enchemos a música de camada, nós estamos derramando dopamina no cérebro das pessoas. E quando nós ouvimos uma música cheia de camadas, como a música que está sendo entregue hoje, dopamina está sendo derramada no cérebro. E não existe nada mais viciante do que dopamina, irmãos. Por que você acha que homens se atiram de bungee jump, pulam do helicóptero, pulam do penhasco, esquiam, fazem esportes radicais? Por que você acha que a Red Bull é uma das marcas mais famosas do mundo? Porque pessoas são viciadas em dopamina. Nós somos seres viciados em dopamina. Nós queremos o prazer, nós queremos a antecipação de algo que vai ser prazeroso. E a música tem esse poder. Amém? Estão me entendendo? Só informação técnica aqui por enquanto. Agora, pense num filme de terror, ou de suspense. Consegue dar aquele do tubarão, seu tum, dum, dum, dum. Consegue fazer aí? Aquele do tubarão é 2 notas. Só vai intercalando. Tan, 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 tan. Se você ouve isso no filme, o que você sabe que vai acontecer? Tensão no ar. E você sabe que está vindo o bicho. Então a música, imagine um filme, uma cena de suspense sem essa música. Não geraria em você o sentimento que aquele autor quer passar. Agora, imagine uma cena de tristeza, faz uma música bem triste aí. Isso aí. Aquela cena que o dono do cachorro morreu o cachorro. E ele está segurando o cachorro assim. E ele diz assim, meu cachorro, meu pet. E aí você está olhando o filme e você diz assim, o cachorro morreu. Imagine sem a música de fundo. Seria engraçado. Então a música, ela tem esse poder, irmãos. Imagine a propaganda do McDonald's sem aquela música. 2 hambúrgueres, alface. Molho picles e um molho especial. E um pão com queijo de gergelim, acho que é assim a música. Imagine se eles não tivessem esse slogan. Ou da música do Danoninho. Tem músicas que de propagandas entram na nossa mente, né, irmãos?
E o que eu quero dizer? Que a música está em tudo. E você pode não entender essas informações. Pode ser que você nunca tenha estudado isso, mas o seu cérebro sabe, e ele entende, e ele está recebendo essas informações. E ele está recebendo música dessa maneira, inconscientemente. Porque não é algo que você precisa estudar, é algo metafísico, é algo que vai entrar nas frequências que já existem no seu cérebro. Amém? Deixa eu chegar aqui que eu falei algo que já estava aqui. Então, a música tem o poder de influenciar decisões. A música tem o poder, o nosso cérebro é uma máquina de entender música. E eu digo para você, o mundo já entendeu isso. O mundo já entendeu isso. Em 1 João, capítulo 5, verso 19, diz que o mundo jaz no maligno. E aí quando você vai para Jó, capítulo 38, verso 7, diz que antes da criação, antes que tudo fosse criado, no céu já havia música. No céu já havia parte musical, já havia uma adoração musical. Diz também que quando se juntavam ali os filhos de Deus, ali as estrelas cantavam ao Senhor. Então veja, antes que o mundo fosse criado, lá no céu já havia música. E eu lhe pergunto, quem é que estava lá no céu nesse dia? Quem estava lá no céu acompanhando tudo, vendo aquela beleza que é a música? Aprendendo aquela beleza da música. Alguns vão até conjecturar, usando o texto de Ezequiel, ali o texto de Isaías, dizendo que até mesmo ele era líder do louvor na música. Mas fato é que nele havia como instrumentos sonoros. Fato é que por causa do orgulho da sua harpa, ele caiu do céu. Quem é que é este? Satanás. O mundo entendeu que música tem um poder, porque Satanás sabe que música tem um poder. E este mundo que jaz no maligno está sendo influenciado por aquele que é especialista em música. A música não é fruto do pecado. A música é celeste, ela foi criada no céu. Mas após a queda, Satanás perverteu a música. Quem aqui sabe a diferença entre criar e fazer? Criar é algo que só Deus pode fazer, né? Só Deus pode trazer algo à existência do nada. Deus criou a música. Deus criou a música. Agora, fazer é pegar algo que já existe e modificá-lo. Foi Satanás que criou o mal? Isaías diz que Deus criou o mal. A diferença é que a única coisa que Satanás fez foi pegar aquilo que Deus criou e modificar, e colocar contrário à natureza daquilo que Deus criou. Então a mesma coisa que Satanás fez com todas as coisas, para então fazer a desobediência, para então fazer o pecado, ele também fez com a música. E ele pegou algo que Deus e o céu criaram, e ele mudou, e ele fez com que fosse algo perverso, pervertido, algo nocivo para o homem, sem que o homem perceba. E se você for olhar a Bíblia, você vai ver N casos onde a música foi usada para distanciar o povo de Deus. Onde usaram música para se distanciar de Deus. Para começar em Gênesis capítulo 4, versículo 21, nos conta a história de um dos filhos de Caim. Aqueles que viviam longe de Deus. Esse homem é... Deixa eu falar o nome dele aqui certinho. Esse homem é Jubal. Ele é o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal é como se fosse o criador da harpa e da flauta, segundo Gênesis. E Jubal cria a harpa e a flauta numa sociedade totalmente corrompida e caída. E nós podemos conjecturar facilmente de que Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim, que todos os pensamentos daquela geração eram maus. Preste atenção no que eu estou falando. Todos os pensamentos daquela geração eram maus. E havia música. Eu lhe pergunto, que tipo de música havia ali? Para que era usada a música ali? Alguns arqueólogos vão dizer que a música era usada em cultos a divindades. Que dentre esse culto, as adorações a divindades, existia orgia e depravação sexual. A música era usada neste contexto para induzir as pessoas a participar daquele culto, daquela adoração a falsos deuses. Então a música incitava áreas no cérebro. Eu me lembro, irmãos, que eu tinha 16 anos.
Eu fazia um curso, eu lembro que tinha uma professora de música, e ela não era cristã, ela era de religião, de matriz africana. E ela me disse assim, o funk é a música mais desprezível que existe. E eu perguntei para ela por quê, ela gostava de MPB, ela gostava de bossa nova. Eu perguntei para ela por quê. Ela disse, porque o funk, ele é uma música que ela hipnotiza as pessoas. E ela induz a mente das pessoas a praticar aquilo que elas nem queriam. Mas elas começam a pensar naquilo que elas nem estavam pensando e elas começam a ser hipnotizadas por aquela batida. Esse é o poder da música, irmãos. Êxodo 32 conta que Moisés estava lá em cima do monte, orando, buscando a lei do Senhor. E aí Moisés estava buscando a lei, e aí de repente o Senhor interrompe a sua oração e diz, Moisés, desça agora. Desça agora porque o povo se corrompeu. E aí está Moisés e Josué descendo aquele monte. E aí eles estão chegando perto do povo, quando Josué fala para Moisés, eis Moisés, eu acho que eu estou ouvindo barulho de guerra. Porque Josué era um homem de guerra. E o seu ouvido estava treinado para ouvir barulho de guerra. E ele diz para Moisés, eu acho que eu estou ouvindo barulho de guerra. Mas no versículo 18, Moisés olha para Josué e diz, não é barulho de guerra. Eles estão fazendo barulho como quem cantam. E quando Moisés desce lá, eles tinham feito um bezerro de ouro, e havia então música naquele lugar, e eles estavam fazendo uma orgia para adorar aquele Deus, aquele bezerro de ouro. A música sendo usada, a Bíblia nos mostrando como a música era usada para perverter a mente, para que se adorasse a falsos deuses, para que se distanciasse do Senhor. E a música tem sido usada por Satanás ainda hoje. Satanás entendeu que música não é só entretenimento. Satanás sabe, ele não entendeu, ele sabe que música tem poder. Satanás estava no céu e ele viu o que música podia fazer. Ele viu o que acontecia quando ele adorava a Deus e dizia, santo, santo, santo é o Senhor. A maneira que Deus se revelava. Ele viu como Deus gostava de música. Como havia no céu música, ele viu o poder que havia, e ele sabe disso, ele tem usado deste poder. E hoje nós temos a sociedade mais musical da história. Irmãos, nunca houve tanta música. Até IA está fazendo música, né? Tem música até de inteligência artificial. Irmãos, eu me nego a ouvir, pelo amor de Deus, eu me nego a ouvir música de inteligência artificial. Porque o que é belo da música é o esforço do homem de pensar em algo. E C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que tudo que há no mundo de bom tem que ser de Deus, porque apenas Deus é bom. Ele chama isso de graça comum. E que a música é dada por Deus. O homem só pode ter sabedoria para fazer música de algo que Deus deu para ele, a graça comum. Agora eu vou ouvir música de inteligência artificial, irmãos. Pelo amor de Deus, irmãos. Não dá, né, pastor Ivan? A música é feita por um algoritmo. Se o que era belo na música... Aí nós vamos botar a inteligência artificial para cantar no culto daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos chegar, pastor Djalma está desempregado, o irmão está desempregado. O irmão aqui, talvez o irmão Emerson continue para botar o som para a inteligência artificial. A gente bota a inteligência artificial para pregar aqui também. Porque é fácil eu ir no chat GPT e eu botar assim, eu quero uma pregação sobre música. E aí ele vai me dar todas as informações. E nós nunca, voltando para o meu assunto, eu saí daqui. Mas nós nunca tivemos uma sociedade tão musical. Porém, nunca tivemos uma sociedade tão doente. Mentalmente, fisicamente. Quantas farmácias tem no seu bairro, irmão? No seu bairro, quantas farmácias tem no seu bairro? Parece que todo dia brota uma farmácia, né? Parece que vai sair de casa, no dia você vai voltar, não vai ter sua casa, vai ter uma farmácia lá. Por quê, irmãos? Porque a sociedade está doente. Nunca tivemos uma sociedade tão deprimida. Nunca tivemos jovens tão ansiosos. Por que isso, irmãos? Eu não estou dizendo que tudo é culpa da música, mas estou dizendo assim, a música tem o seu papel. A música está fazendo um trabalho para que a sociedade seja assim. Satanás sabe e ele tem usado. Mas sabe, nós crentes somos mais espertos que Satanás. É isso que nós pensamos. Satanás é um ser milenar. Nós lutamos contra ele todo dia. Já derrubou grandes homens de Deus, né, pastor Ivan? Mas é o crente, o jovem, que acha que é o espertão. Que diz, não, música não tem nada a ver. Não, obreiro, isso aí não tem nada a ver. É que eu só escuto e eu retenho só o que é bom. Eu estou retendo só o que é bom, e aí
Se a música não fala de traição, tá tudo bem. Não, a música não fala sobre matar ninguém, sobre trair ninguém. Tá tudo bem eu ouvir essa música. Porque a gente que é esperto, né? Não, a letra é sobre amor. Não, essa música do Legião Urbana aqui, ó, tá falando de 1 Coríntios 13. Tá tudo bem eu ouvir ela. Não, eu é que sou esperto. Eu digo assim, não. Mas eu ouço música só para relaxar. Ouço música só para ficar relax. Eu boto ali uma música para relaxar. Ou mais, o crente esperto diz assim, mas eu não acho que isso seja pecado. Mas na minha opinião, isso não é pecado. Muito bem. Exatamente o que Satanás quer que você pense. Exatamente como todo o mundo pensa. Quando a Bíblia nos diz assim, vocês são nação santa, separada. Vocês são povo eleito, propriedade exclusiva do Senhor. Mas eu vou pensar como todo mundo. Ou melhor, agora eu vou sair daqui, eu vou lá na internet buscar o que o pastor da Bola de Neve vai dizer, que música tá tudo bem. Fique com o pastor da Bola de Neve, então. É isso que Satanás quer que eu e você pensamos. Que nós banalizamos algo tão poderoso. Pense comigo, quem aqui já fez uma música, já compôs uma música? Levanta a mão. Levanta a mão, Yasmin, que eu sei que já compôs. Johnny, lá da igreja, compôs música. O Márcio, a irmã lá atrás compôs música. O irmão Sidney compôs música. Agora, diga comigo se você não fez música nessa situação. Você estava sentindo algo, ou você estava pensando algo que Deus lhe deu, e você expressou o seu sentimento naquela letra. E você colocou ali o que você sentia, ou o que você queria que as pessoas sentissem ao ouvir aquela música. É assim que todo autor compõe uma música. Ele expressa ali um sentimento que ele quer que você sinta, ou que ele está sentindo. Mas Satanás quer que você pense, tá tudo bem ouvir música só para treinar na academia. Tá tudo bem eu ir lá naquela academia que toca funk, toca batidão, e eu ficar lá treinando, levantando. Tá tudo bem, não tem nada a ver. É só para academia. É só para me motivar. Tá tudo bem. Satanás quer que eu pense que tá tudo bem eu vou botar aquele som, aquele rock dos anos 80 só para dirigir. Não, só para dirigir eu vou botar aqui o Guns N' Roses aqui, eu vou ouvir o Guns N' Roses. Tá tudo bem. É isso que Satanás quer que eu pense. Que tá tudo bem. Que a banda é mundana. Que a banda é promíscua. Que a banda está de qualquer jeito. Mas a música é gospel. Sabe que eu amo Voz da Verdade, irmãos. Uma banda unicista, glória a Deus. Mas eu tinha uma dificuldade de ouvir aqueles DVD do Voz da Verdade. Porque imagina eu, criança, 12, 10 anos. Meu pai me ensinava que eu não podia usar bermuda. Eu gostava de jogar bola, irmãos. Eu não podia usar bermuda. Eu era o único de calça lá jogando bola. Meu pai dizia que eu não podia, as irmãs não podiam cortar o cabelo. Dizia que maquiagem era errado. Aí vinha o DVD do Voz da Verdade e o vocalista homem estava jorrando a maquiagem dele para baixo. Estava borrando a maquiagem. E agora com o YouTube? Como é que eu vou explicar para minha filha que aquela menina que está cantando com batom vermelho é uma irmã também? Diga para mim como é que eu vou explicar que a menina... Diga para mim como é que eu vou explicar para o meu filho que aquilo ali é de Deus? É por isso que nós precisamos começar a fazer música, irmãos. É por isso que você precisa começar a exercitar essa mente que Deus te deu aí. Você que Deus te deu um chamado para a composição. Você que Deus te deu um chamado musical. Eu estou falando aqui com os músicos e cantores. Eu estou falando aqui com os ministros de louvor. Você que Deus te deu sabedoria para compor e fazer canções. Está na hora da igreja compor as suas próprias canções. Porque o salmista diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor uma nova canção. A palavra que ele usa ali é terrila, canções espontâneas que saem do próprio coração. Está na hora da igreja do Senhor começar a cantar as suas canções, que não são contaminadas com a teologia liberal, que não são contaminadas com a teologia que diz que tudo é permitido, mas canções que falam de santidade, canções que falem de um único Deus, que não tratem Deus como você, como tu, como meu amorzinho, como meu paizinho, mas que tratem Deus como Senhor e Salvador. Com a reverência que os nossos pastores nos ensinam que nós temos que tratar a Deus.
Eu sou tua casinha favorita, nada. Que canta é que eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Que canta é a palavra. Amém, irmãos? E música não é besteira, irmãos. Eu vim aqui de manhã agora, eu acho que o pastor Salvador Escarribo vai pregar depois, apenas para ali falar isso. Vamos entender o poder que há na música. Porque sem perceber, a nossa mente está sendo moldada. E às vezes nós não entendemos por que nós não sentimos vontade de orar mais. Por que o nosso culto de oração tem 6 pessoas? 6 coitados que ficam lá gritando, se estrupiando, orando e cobrindo os irmãos que estão em casa. Por que nós não temos mais vontade de orar? Porque nossa mente está cheia de coisa. Dê um salgadinho para uma criança às 11h30 e ofereça almoço para ele ao meio-dia. Tente isso. Dê um fandangos para o seu filho às 11h30, depois meio-dia sirva o almoço e veja se ele vai comer. O salgadinho o alimentou? Não, mas encheu a barriga de tranqueira. E a nossa mente não está sendo alimentada pela palavra de Deus porque está cheia de tranqueira. E aí o Senhor diz, medita na palavra de dia e de noite. Mas a nossa mente está com tanta coisa que, eu fecho os olhos, vem um joguinho do celular que foi ministrado ontem. Eu fecho os olhos, vem aquelas imagens que não era para mim ter visto. Eu fecho os olhos e vem no meu ouvido aquela música do TikTok que eu passei ouvindo e rolando. A nossa mente está cheia de tranqueira. E a música tem feito o seu papel que Satanás a adulterou para fazê-la. Mas se você dizer, não, eu só ouço música gospel, irmão. Não, eu não ouço música do mundo. Tudo bem? Mas e o seu Instagram? E o seu TikTok? E o seu Facebook? E o seu YouTube? Quando você está rolando a tela e tem um videozinho engraçadinho e no fundo daquele vídeo tem uma música tocando. Você nem percebe aquela música, mas o seu cérebro percebeu. E o seu cérebro está sendo programado, conforme Satanás quer, a frieza. Conforme Satanás quer que a sua mente seja cheia de tudo, menos a palavra de Deus. E eu me lembro, meu pai acabou de gritar prega, e eu me lembro que quando eu estava em casa, e aí eu queria olhar o filme que dava sábado à noite, quando ele deixava eu olhar, tinha um programa que dava depois do filme que chamava Altas Horas. Um programa cheio de música. E eu lembro quando começava aquele programa, meu pai vinha e metia o dedo na TV aqui. Você não vai olhar isso. Eu lembro quando dava o comercial do filme e começava a passar a propaganda na escola de samba, meu pai vinha e metia o dedo na TV. Quando ele ligava, já tinha até passado a cena do filme, já tinha perdido o filme já. O meu pai era britânico. Irmãos, não podia música do mundo em casa. E nós também temos tentado ser assim com nossos filhos. Quem tem tentado ser assim com seu filho? Tentar ensinar o que é correto para ele. Só que muitas vezes nossos filhos estão ouvindo música do mundo. Quando eles estão ali no TikTok, no Instagram, aquela música que nós não permitimos entrar dentro da nossa casa está entrando. Aquela música que nós não permitiríamos emprestar os nossos ouvidos para ouvir, está entrando. Nós nem percebemos. Eu sou de um tempo que se pregava, irmãos, música do mundo é pecado. É ou não é? Agora eu vejo na internet, se abre uma caixinha de perguntas, o jovem pergunta: música é pecado? Ouvir música do mundo? Por que isso? Porque ele foi para a internet, viu o pastor da outra igreja dizer que não tinha problema. Que era só ouvir a música que não falasse sobre traição, que não falasse sobre morte, e estava tudo bem. Que você podia ouvir a Taylor Swift, estava tudo bem. Que você podia ouvir, sei lá quem é que tem aí, vou tentar, Racionais, e estava tudo bem. Racionais é novo, não sei. Que você podia ouvir, estava tudo bem. Ouvi aquele que fala assim: oi, meu lindo, minha linda. Fala, meu lindo. Tá tudo bem. Se teu coração não te condena, tá tudo bem. Só que a Bíblia, irmãos, se você for ler essa Bíblia, tem mais de 550 a 600 citações sobre música, sobre canções, de 550 a 600 citações sobre adoração, sobre louvor, e você vai ver que a música na Bíblia está sempre condicionada à adoração. Se você for num bar mitzvah, que é a festa de formatura, de que um jovem judeu está entrando para a fase adulta,
E você vai ver as músicas que são tocadas lá. São músicas de adoração a Jeová. Se você for numa festa de casamento judaica tradicional, você vai ver as músicas que são tocadas lá. São músicas de adoração a Jeová. A música estava sempre ligada com a adoração. E eu vou dizer para você agora, sem ter medo de falar isso. Toda vez que você escuta uma música, você está adorando alguma coisa. Toda música está adorando alguma coisa. Talvez não adora um Deus de barro, de pedra, mas talvez adora a Lady Gaga. Talvez adora a Taylor Swift. Talvez adora o BTS. Os pastores estão perdidos, nem sabem o que é isso, mas os jovens sabem. Fica tranquilo, pastor. Talvez adora o Xamã. Talvez adora o MC Livinho. Misericórdia, né? Talvez adora o Bon Jovi, para os mais antigos aí. Toda música está adorando alguma coisa, irmãos. Mesmo que a música diga live and pray, viver em oração, ela não foi feita inspirada pelo Espírito Santo. Mesmo que a música diga, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ela não foi feita debaixo de inspiração do Espírito Santo. Mesmo que a música diga que in the rivers of Babylon, nos rios da Babilônia nós sentamos e choramos, ela não foi feita debaixo de inspiração do Espírito Santo. O pastor Chico Arriba falou sobre isso aqui, irmãos. Eu estou chovendo no molhado aqui. Amém? Agora, Satanás não quer que você perceba que há um poder na música. Porque ele sabe que o dia que você perceber que a música tem poder e que Deus habita em meio aos louvores, o ambiente da sua casa vai começar a mudar. Ele sabe que o dia que você perceber que a música tem um poder e você começar a usar esse poder a seu favor, e você começar a encher a sua casa, como o sacerdote enchia o tabernáculo de incenso e de fumaça, você começar a encher a sua casa de adoração, e você colocar uma música na sua casa para ouvir, ele sabe que o ambiente começa a mudar. Ele não quer que você saiba disso. Não, ele não quer que você saiba que a música tem poder. Porque se ele deixar que você descobrir que a música tem poder, você vai descobrir que a música tem poder para ensinar, às vezes mais do que uma pregação ensinaria. A minha filha, Laura, sabe citar todo Isaías 53. E eu pergunto, ela já leu? Ela não sabe ler. Mas lá em casa nós botamos uma música que é cantada assim. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia. Irmãos, e quando eu vi ela cantando isso a primeira vez, eu disse, meu Deus, a minha filha está cantando a palavra. Porque eu apenas coloquei um louvor para tocar, que cantava a palavra de Deus, e a importância de nós colocarmos a música que cante a palavra. É muito legal ouvir, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mas é muito melhor colocar um louvor que vai estar falando a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava... E você vai aprendendo, e nossas crianças vão aprendendo a palavra. O que eu aprendi em 6 de versículo por causa do voto da verdade, graças a Deus pelo Carlos Moisés. Que eu sei que ele me faz um homem à imagem de Deus, que no caminho do Gólgota lá foi Deus. Irmãos, Satanás não quer que você entenda o poder da música, porque quando você entender o poder da música, você vai começar a preparar o ambiente da sua casa antes do culto, e vai começar a colocar um louvor, e vai começar a cantar antes do culto, e você vai chegar no culto, e o culto vai ser diferente. Satanás não quer isso, ele não quer que você saiba disso, que se você colocar uma música na sua casa, e preparar a sua família para ir à igreja, vocês vão chegar lá pronto para receber algo de Deus, e o ministro de louvor não vai ter que se esgoelar aqui, tentando te fazer adorar, porque você já vai chegar em espírito de adoração, em espírito e em verdade naquele lugar. Satanás não quer isso para você. Satanás não quer que você saiba do poder da música, porque ele sabe que o dia que você aprender que a música tem poder, você vai saber que as músicas que você ouvia lá na sua juventude, quando você foi batizado com o Espírito Santo, vão lhe fazer lembrar aqueles dias, e vão lhe fazer ter mais fé, e continuar firme na presença de Deus. Não, Satanás não quer que você lembre dos bons dias com o Senhor. Satanás não quer que você bote a música que foi cantada no congresso para que você lembre dos dias que você pulou na presença de Deus. Não, ele não quer isso. Ele quer que você ouça essas tranqueiras aí. Há um poder da música, irmãos. Quem crê nisso? Amém? E Deus quer que nós usamos esse poder para estar junto dele.
Quem lembra o que Deus falou para Josué? Josué, Moisés foi meu servo, andou comigo e você também pode andar comigo. Mas você precisa fazer algo. Não temas. E pega o livro agora. Lê esse livro, Josué, e medita nele de dia e de noite. Medita nesse livro de dia e de noite. E a nossa geração e o nosso tempo, nós acreditamos que eu posso emprestar o meu ouvido a Satanás e a música de Satanás. Quando eu estou perdendo uma oportunidade de estar com meus ouvidos meditando na palavra de Deus. Vamos lá, quem sabe o que é meditação aí? Meditar. Meditar não é eu fazer as mãos assim, ó, e dizer... E aí toca aquele sininho assim, ó. Isso é meditação para os orientais. Para nós, meditação... Porque meditação para o oriental, né, pastor Anderson, é esvaziar a mente. Eles fazem aquilo para esvaziar a mente. Mas para nós, meditação não é esvaziar a mente. É o quê? É encher a mente. É começar a refletir na palavra. Sabe por que nós estamos usando o chat GPT para fazer mensagem, irmãos? Porque nós não temos mais a mente vazia para meditar na palavra de Deus. Porque antigamente o pastor Ivan, né, pastor Ivan, estava lá fazendo um reboco, né, construtor, e daqui a pouco começava a lembrar do versículo, e começava a chorar na presença de Deus. E Deus dava uma mensagem para ele fazendo um reboco, fazendo uma parede, Deus dava uma mensagem para ele. E ele chegava no culto de domingo e pregava aquela mensagem que Deus deu para ele, enquanto ele fazia o reboco à parede. O irmão estava lá com a paleteira no seu trabalho lá, e a mente vagueando, e ele lembrando então da pregação de domingo. E Deus começava a ministrar, e aquela palavra começava a descer aqui para o coração. E ela começava a frutificar, porque ela ficava aqui sendo meditada. A palavra de Deus, quando ela fala em meditar, ela fala como um animal que está ruminando. Quem sabe o que é um animal ruminante aí? Hã? Animal ruminante, nós temos um estômago só, né, irmão Roberto? O animal ruminante, ele tem mais estômagos. De maneira que aquilo que ele come, vai para o primeiro estômago, e aí volta para ele, ele continua mastigando aquilo. Ele continua tirando nutrientes daquilo. Não é uma palavra que desce para o coração e morre. Porque é isso que acontece muitas vezes. O pregador vem aqui, prepara uma grande mensagem. Stiga Ribeiro vem aqui, preparou uma grande mensagem sobre adorar a Deus. Aí eu vou lá para minha casa, eu vou colocar os meus fones e eu vou... Como é que chama? Eu vou tornar aquela semente infértil. Jesus falou, a semente caiu na beira do caminho, vieram os homens e pisaram. Agora, quando eu permito que a palavra entre, e eu medito nela, eu uso a música ao meu favor para meditar na palavra de Deus. Eu estou como aquele animal que está ruminando. Eu estou lá no meu trabalho, estou lá na minha escola, e eu continuo me alimentando daquela palavra. Irmãos, a palavra de Deus não é para você se alimentar apenas no culto, ela continua te alimentando, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Então, Deus falou para Josué, medita de dia e de noite. Então nós temos que meditar nessa palavra, de dia e de noite. Mas não dá para fazer isso emprestando o ouvido a Satanás, irmãos. Se eu tenho permitido que músicas consagradas a Satanás entrem na minha casa, é muito perigoso. Nosso celular é como um portal, irmãos. É como um portal onde nós acessamos aquilo que está do outro lado, aquilo que foi produzido por uma inspiração. Nada se cria, tudo se copia. Quem concorda comigo? Quem concorda comigo? Deus já criou todas as coisas, agora o homem faz. E aí nós estamos pegando aquilo que foi criado debaixo de outra inspiração, que não é o Espírito Santo. E eu pergunto a você, quanto tempo por dia você quer estar ligado em Deus? Vou voltar a minha pergunta porque a dicção não foi boa. Quanto tempo por dia você quer estar junto com Deus, ligado com Deus, em comunhão com o Espírito Santo? Hã? 2 horas? Da hora que começa o culto agora até a hora que termina? 24? Até dormindo, pastor. Eu quero até dormindo que o Senhor fale comigo. Eu quero sonhar com a palavra de Deus. Quantos aqui têm tido sonho com a palavra de Deus? Quantos têm sonhado com o arrebatamento aqui? Quantos têm sonhado com a volta de Jesus aqui? Eu quero até dormindo ser alimentado pela palavra de Deus, estar ruminando aquela palavra de Deus que foi pregada. Porque, irmãos, o nosso cérebro dormindo, ele reproduz ainda o que nós fizemos durante o dia. Eu quero estar 24 horas ligado por Deus. Então eu não posso emprestar o meu ouvido 5 minutos para Satanás. Eu preciso estar ligado 24 horas por Deus.
com Deus. É o que Davi diz para o Senhor: Senhor, não afaste de mim o teu espírito, não retire de mim o teu espírito. Amém, irmãos? E eu vou terminar aqui, irmãos, eu prometo. Estou terminando agora. E eu queria saber onde é que está o próximo pregador. Coisa o pastor Ivan prega aqui, né, pastor? Para terminar, irmãos, em Jó capítulo 31, a Bíblia diz que Jó olhou para o Senhor e disse: eu fiz um pacto com os meus olhos. Como eu olharia para uma virgem? Jó diz: eu fiz um pacto com os meus olhos. E um pacto é um negócio fechado. Um pacto é uma aliança. Um pacto é um pacto, é uma aliança. E Jó diz: eu fiz um pacto com os meus olhos. E eu pergunto a você: será que você fez um pacto com o Senhor com os seus ouvidos? Quando você diz assim: eu sou propriedade exclusiva do Senhor, será que exclui os seus ouvidos? A fé vem pelo e o ouvir? É importante ouvir. Deus tem uma obra atrás do ouvir. Se não fosse assim, a mensagem era um texto aqui. Você lia o texto, estava tudo bem. Mas Deus tem uma obra com o ouvir. E hoje eu quero te convidar a nós fazermos um pacto com os nossos ouvidos. A vir diante do Senhor e consagrar os nossos ouvidos ao Senhor. Consagrar os ouvidos da nossa família ao Senhor. Eu quero que você leia comigo Isaías capítulo 33, irmãos. Abra a tua Bíblia comigo, Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Versículo 14. Achou? Diz assim: os pecadores de Sião se assombram. O temor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre vós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre vós habitará com as labaredas eternas? Aí ele dá a resposta: o que anda em justiça e fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Deus está dizendo através do profeta Isaías que aquele que cuida dos seus ouvidos habitará com aquele que é fogo consumidor, com aquele que é labareda e que não tolera o pecado, que aquele que cuida dos seus ouvidos habitará em um lugar alto, em um lugar seguro, que aquele que cuida dos seus ouvidos. Aí você pode escolher: continua sendo massa de manobra, influenciado por Satanás, um crente morno, um jovem inconstante, ou você vai se posicionar, você vai fazer um pacto com os seus ouvidos hoje, de que nos seus ouvidos entrarão aquilo que é louvor do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos nos aborrecer com o mal. A Bíblia diz que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que se aborrecer com o mal, irmãos. Eu não posso estar num lugar que está tocando uma música que vai contra aquilo que o meu Deus é, que vai contra aquilo que eu prego, e eu ficar tranquilo e tudo bem com aquilo. Se eu me aborreço com o mal, aquilo tem que me incomodar a ponto de eu ir embora daquele lugar, irmãos. Ah, irmão, mas eu tenho que pregar para o... Ah, irmão, para, irmão. Eu tenho que me aborrecer com aquilo que é mal.
Eu estou citando bastante exemplo da minha vida, porque não tem como usar a sua vida, mas... Eu lembro do meu pai e minha mãe. Nós estávamos na festa de família, quando a luz descia, quando a luz baixava. Quando aquela música, que era uma música de amor, mudava para uma música mais pesada. Tchau. Pode falar, pastor Djalma. Vai lá. Isso. Queria só falar uma coisa, Provérbios 1:22 fala bem assim, ó. Até quando, ó simples, continuareis na simplicidade? E não é o simples como a gente está acostumado a falar, é o simples a pessoa que não vê maldade em nada. Tem gente que vê maldade em tudo, mas tem gente que não vê maldade em nada, e isso é um perigo, sabe? Aplauda ao Senhor. Você pode escolher hoje aqui, então. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 5, eu estou quase terminando aqui. Pode falar, pastor. Pastor, eu quero, irmãos, fazer um breve testemunho para confirmar isso que o obreiro Dominique tem ministrado para nós hoje. Duas coisas importantes. Anos atrás, o pastor Miguel, o pastor Rosalvo, Joãozinho, o João Fernandes e outros jovens da igreja gravaram, acho que umas 2 fitas de vinil com os corinhos que são cantados na igreja. E eu era jovem, solteiro, em Cachoeira, e o meu sobrinho Cristiano, que agora está afastado, ele tinha 4 anos. E ele e a Luana, eles ouviram, criancinhas, eles ouviam essas músicas, os irmãos gravaram, lá na Alvorada, a igreja matriz na época, e eles ouviam direto, em 2 fitas, eles ouviam direto, e eles decoraram, irmãos, os corinhos, Ardendo em Fogo e inúmeros outros, eles decoraram aqueles corinhos que, enquanto eles estavam andando, brincando, eles cantavam um na sequência do outro, e quando rodava, ele já sabia qual que vinha depois. O Cristiano, irmãos, ouvindo, e aqui tem 2 coisas, a questão de criar letras, né, que parecia que a nossa igreja, e aqueles corinhos, a maioria, eram originários do nosso ministério, não era corinho importado. O Cristiano sentava nos primeiros bancos da igreja, recebeu o Espírito Santo com 4 anos de idade, falando em línguas de maneira muito clara, assim, muito aberta. Então, com 4 anos de idade, ele foi batizado com o Espírito Santo. E foi influência daqueles corinhos que rodavam na casa dele o tempo inteiro, aquilo ali foi impregnando e acabou fazendo com que ele fosse batizado com o Espírito Santo. Eu estava relutando lá sobre contar isso aqui, mas creio que era isso mesmo, pastor. Amém. Deuteronômio capítulo 6 diz assim: inculca na mente dos teus filhos essas palavras. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Senhor, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Incute. A música tem esse poder. Eu me lembro, minha mãe, a primeira coisa que me deu, quando chegamos na Pentecostal Unido do Brasil, minha mãe me deu um violão, parecia um berimbau. As cordas, sabe aquele violão, um berimbau? E eu tentava tirar som daquilo. E graças a Deus o meu irmão aprendeu a tocar antes de mim. Mas depois eu criei vergonha, eu fui lá e aprendi a tocar um pouco, arranhar um pouco. Mas eu me lembro, pastor Tiago, de vezes que eu estava fraco na fé, em que eu como jovem não queria estar na igreja mais. Mas era a música que me trazia para cá. O pastor Estevão falou comigo. Era a música que me fazia querer estar na igreja. E lá, enquanto eu estava lá tocando aqui o violão, sem querer estar ali, ou me diga qual pastor hoje que está aqui, que todo dia você quer estar na igreja. Eu quero estar lá. Bom, às vezes você não quer. A gente é humano. A nossa carne não quer às vezes. E às vezes, sem querer estar na igreja, irmãos, eu estava lá tocando meu violãozinho, e o Espírito Santo vinha sobre mim, eu falava em novas línguas. Eu digo para você, pai, você que está aqui, pai, não dê o iPhone 17 para o seu filho, não dê. Dê um violão para ele. Não dê um PlayStation para ele, não. Dê um teclado, dê uma bateria para ele. Você quer ter um filho na casa de Deus? Não dê um PlayStation para ele. Não coloque uma televisão no quarto dele, não. Coloque um teclado lá.
Coloca uma bateria, irmãos, a sua cabeça vai ficar doendo de tanta bater naquela bateria, mas isso vai ser bênção para sua família, irmãos. Quantas vezes a minha mãe ficava numa cabeça, eram os dois filhos, quando um pegava o violão e soltava, o outro ia lá e pegava. E bem, parabéns para você, e aquelas negócios nada a ver. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. E agora, irmãos, para terminar aqui, eu quero falar sobre Daniel capítulo 5. E ali diz que Belsazar, ele foi lá e pegou os utensílios da casa do Senhor. Ele trouxe os utensílios para um banquete real. E diz então que ele e os seus poderosos, as suas mulheres, suas concubinas, comeram e beberam naqueles utensílios e eles adoraram a outros deuses. E diz então o texto de Daniel capítulo 5, que no mesmo instante em que eles adoravam a outros deuses, usando os utensílios da casa de Deus, a mão do Senhor começou a escrever na parede. A mão do Senhor começou a escrever e escreveu ali, Tekel, Menel, Pérez, acho que é isso. Mené, Tekel, Pérez. Isso. Que diz, contado, pesado foste da balança e dividido foste o teu reino. E aí então, ele chamou o Daniel para trazer a inscrição e Daniel disse, o Senhor está fazendo isso porque você sabia como o Senhor procedeu com o seu pai, Nabucodonosor. Daniel fala para Belsazar, que era o rei, Deus está fazendo isso contigo porque você sabia que aqueles materiais eram sagrados e mesmo assim você consagrou a outros deuses. Não era adoração sem querer. Belsazar, em Daniel capítulo 5, não adorou a outros deuses com aquilo que era do Senhor sem querer, por acaso. Foi com consciência. Foi intencional. Foi sabendo que aquilo era do Senhor, ele emprestou para outros deuses. E aí Pedro diz, não sabeis que vocês são nação santa? Vocês não sabem que vocês são um povo escolhido? Você não sabe que você é propriedade exclusiva de Deus? O mesmo Pedro diz lá em Atos, que ele comprou a igreja com o seu sangue. Você não sabe disso? Que todo o seu corpo não pertence a você? Que é uma propriedade de Deus? Ou você não aceitou o pacto que você fez com Deus? Foi perguntado. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? E você disse, eu aceito. Você promete amá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo até que ele volte? Você disse. Você fez um pacto com Deus naquele dia. E a partir daquele dia todo o seu corpo é sagrado e pertence ao Senhor. Belsazar achou que estava tudo bem pegar aquilo que era de Deus e emprestar para outros deuses. Belsazar achou que estava tudo bem, uma festa cheia de música, pegar o que era de Deus e emprestar para outros deuses. E naquele mesmo dia, ele foi morto pelos assírios. E eu quero te convidar a ficar em pé, se você puder. Para que você tome uma decisão hoje. Assim como Josué disse. Josué olhou para o povo e disse, você quer servir a deuses estranhos? Tudo bem. Vão lá. Sirvam deuses estranhos. Minhas filhas estão ali, sentadas as duas. Mas eu digo como Josué hoje, pastor Tiago. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O mesmo ensino que os meus pais me deixaram, eu vou deixar para os meus filhos. O mesmo rigor que os meus pais tiveram comigo na minha casa, eu vou ter com os meus filhos. Você está pronto para dizer isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está pronto para dizer, Senhor, eu faço um pacto contigo, Senhor. Os meus ouvidos são teus.
Senhor. Você está livre para vir até este altar, se você quiser. Não tem vergonha nisso. Eu sou o primeiro a vir aqui, irmãos. Eu sou o primeiro a me colocar nesse altar aqui e dizer que eu faço um pacto com os meus ouvidos. Venha confessar diante do Senhor. Os seus ouvidos são dele. Há um poder na música, irmãos. Deus quer que você use esse poder para ser abençoado. Jesus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor. Que o Senhor salvasse a nossa alma do pecado e do mundo. Nos escolheu para ser povo teu, Senhor. E como povo teu nós reconhecemos, Senhor, que tudo que há em nós pertence a ti, Jesus. E que nós não temos o direito, Deus, de emprestar algo que é seu, Deus, para adorar a deuses estranhos, para adorar, Deus, a outra divindade, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de mim, da minha família, Pai. Tem misericórdia de cada um que está aqui. Aleluia, Estou, aleluia. Senhor, querendo seu amor, sempre te adorando com todo o meu louvor. Dormi, descansei com paz no coração, pois até aqui o Senhor me sustentou. Faço teu sol toda manhã brilhar pra mim, encher meu coração do seu amor, da sua paz. Nunca mais solidão, contigo estou. Faz o teu sol toda manhã brilhar pra mim, encher meu coração do seu amor, da sua paz. Nunca mais solidão, contigo estou. Contigo estou. Vou te adorar onde estiver, no vale ou no monte, essa minha adoração.